E aí, pessoal, eu sou André Viana, professor de Biologia do Colégio SEI. Olá, eu sou Surama Cabral, professora de Física do Colégio SEI. E a gente está aqui hoje para falar sobre matriz energética e crise hídrica com vocês, né? Um assunto que é recorrente, que a gente vai ter que conversar um pouquinho, para ver se a gente entende um pouquinho e como a falta de chuva tem afetado a produção de energia no país. E as possibilidades de energias alternativas, como, por exemplo, a energia eólica. Beleza? Então vamos lá. Só para começar, pessoal, para situar a gente no que é, a gente sabe que a matriz elétrica brasileira, ela é dependente da energia hidrelétrica, que muita gente confunde aí achando que é uma fonte não poluente de energia. Primeira coisa que a gente tem que entender para separar, certo? A matriz energética, ela pode ser constituída de fontes poluentes e fontes não poluentes. A gente vai falar de duas delas hoje. Qual é a diferença? Uma fonte poluente, eu sempre vou gerar resíduo, tá? Eu vou gerar um subproduto que vai ser tóxico ao ambiente. O cara pensa, produção numa termoelétrica é uma fonte poluente. Por quê? Porque eu vou gerar grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera na queima de combustíveis fósseis. Mas eu vou pensar também na hidrelétrica. Por quê? Eu vou ter que necessariamente represar um rio. Eu vou formar um lago, né? Um negócio de energia importante para a gente falar sobre isso. Mas, quando eu represar esse lago, eu vou bloquear toda aquela vegetação que vai ser decomposta em um ambiente com pouco oxigênio. Vai liberar grande quantidade de metano. E o metano é um gás do efeito estufa importante. Por outro lado, as não poluentes, a gente pode falar dos aerogeradores, a gente pode falar da energia solar, que não vai gerar resíduo depois da sua instalação. Então, ela não polui. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com renovável e não renovável. Porque, por exemplo, a hidrelétrica é renovável, é só encher o lago, é só chover. Não está chovendo, mas se chover dá certo. Não renovável, o petróleo, demora 300 milhões de anos para ficar pronto. Meu amigo, eu não vou esperar isso aí para produzir energia. Então eu tenho essas diferenças que são importantes. Vai lá, Sussu. Tá, minha gente. Então, o que é importante a gente entender aqui? O que é energia nesse processo? Tá? Energia, se a gente for na sua essência, energia está associada ao quê? Mas se a gente for pensar assim, de uma forma muito mais com critério científico, energia é uma propriedade inerente às coisas. Os objetos têm energia, as coisas têm energia. Quando eu penso nisso, a gente separa um sistema físico para analisar a energia. O que é um sistema físico? É qualquer objeto, é qualquer coisa que você esteja avaliando para analisar o estado daquele sistema físico. O que é um estado? Estados são propriedades que ele tem. E essas propriedades podem ser diversas. Eu tenho calor específico como propriedade, tenho massa como propriedade, tenho volume e tenho energia como propriedade. Então, a energia, ela é uma propriedade das coisas. O que é que a gente tem que entender quando a gente fala de energia? Dentro de um sistema físico, a energia, ela é constante. Desde pequenininho vocês já escutaram isso. A energia, ela nem se constrói, nem se destrói. A energia, ela passa por processos de transformação. Só que a gente tem que entender o seguinte, nesses processos de transformação, podem existir transformações que não sejam úteis para aquela minha necessidade. Então, naquele processo eu digo que foi uma energia dissipada, que para mim foi uma energia perdida. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou usando uma luz incandescente. Chega, obviamente, uma carga energética, de energia elétrica na luz. Será que 100% daquela energia elétrica foi realmente convertida em luz, energia luminosa, que era o que eu queria? Não. Pouquíssima porcentagem foi convertida em energia luminosa. Na verdade, a grande parte foi dissipada, perdida na forma de energia térmica. E eu não comprei uma lâmpada para ser um aquecedor. Eu comprei uma lâmpada para iluminar. Então aí, a gente tem que entender que a energia, ela é constante, mas nesse processo ela passa por transformações, transferências. E aí, tem 4 pilares para a gente entender energia. Energia é uma propriedade, ela é sim constante dentro de um sistema. Nesse processo de constância, ela passa por transformações, transferências e tudo isso tende a uma degradação.
E aí, quando a gente pensa nessa degradação, a gente pensa naquela energia que não é útil, que fisicamente falando é aquela que não realiza trabalho. Então, a crise energética nos traz uma linha de pensamento para se ampliar para busca de alternativas mais coerentes. E dentro desta ideia, a energia renovável é uma alternativa extremamente coerente. A gente não vive mais sem energia elétrica. Pare e pense você não poder carregar o seu computador durante um dia. O seu celular, que é uma extensão já da sua mão, praticamente, né? Eu vou passar um dia sem carregar o meu celular. Você não consegue mais. Então, a busca do homem é, sim, cada vez mais ter energia elétrica à disposição dele. E quando a gente pensa nessa ideia de crise hídrica, a gente pensa o seguinte: eu falei que a energia é uma propriedade, mas essa propriedade está associada a condições. Então, eu posso ter energia associada à massa, energia associada à velocidade, à posição, e aí surgem o que a gente chama de formas de energia. Então, preste atenção. Segundo André, no conhecimento dele físico, ele disse que para uma hidrelétrica ele tinha que represar uma água. Ou seja, ele coloca a água a uma certa altura de um nível de referência. Então, a posição dessa água caracteriza uma forma de energia. Esta daqui é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Detalhe interessante. Toda energia potencial, ela tem a característica de poder ser armazenada. Então, a energia potencial gravitacional é uma energia que está associada à posição. Então, quando eu tenho energia potencial gravitacional? Quando eu tenho um desnível no meu sistema físico em relação a um plano de referência. As hidrelétricas, elas precisam dessa massa de água aqui. Se não chove, eu vou reduzir este nível. Se eu vou reduzir esse nível, eu vou reduzir essa energia armazenada, porque eu calculo ela, fazendo massa, gravidade, desnível. Durante esta queda, a gente tem aí a sacada da ideia de energia como transformação. A energia cinética está sendo potencial gravitacional transformada em energia cinética. Chegou aqui embaixo, essa energia cinética ajuda a movimentar o quê? As turbinas dessa hidrelétrica. Que vai para onde? Para um gerador. E aqui eu tenho outra transformação. Essa energia mecânica, que é cinética, em energia o quê? Elétrica. O nosso sonho. Vimos o exemplo de uma hidrelétrica, onde a gente tem energia potencial gravitacional associada ao desnível em relação ao plano de referência. Essa energia potencial sendo transformada em cinética na queda da movimentação dessa massa de água, passa para um gerador que chega na energia elétrica, que é o que nós mais buscamos. O que é importante a gente ressaltar dentro desse exemplo? A ideia, sim, de que a energia é uma propriedade das coisas e que ela passa por processos de transferência. Por que a ideia de transferência? Porque ela nem se constrói, nem se destrói. Nessas transferências, elas podem ser, obviamente, transformadas, transferidas e degradadas. A degradada é a energia que não mais realiza trabalho. É aquela que está associada à entropia. Estamos aqui retomando o assunto da nossa última aula, né? A gente estava falando sobre fontes de energia, sobre matriz energética, e a gente vai continuar falando aqui e fazendo uma comparação para algo que para a gente tem se tornado bem importante. Inclusive aqui no Nordeste brasileiro tem se tornado algo comum, que é a gente falar dos aerogeradores. Então vamos lá, galerinha. Energia eólica. Quando a gente pensa em energia eólica, na verdade, a gente está falando do movimento do ar. Então, na verdade, preste atenção, movimento do ar. Movimento, quando a gente pensa, está associado ao quê? Energia cinética. Então, a energia eólica, ela está associada à energia cinética da massa de ar. Como se dá esse processo? O que é que acontece? O ar, que está sempre em movimento, vai, sim, causar... Lembra da ideia de transferência, transformações de energia? Aqui a gente tem um clássico aerogerador. Lindo, fabuloso desenho. E aqui a gente tem uma par de um aerogerador. A ideia é, o vento vai incidir nesse sistema de pás, que tem um formato especial, obviamente, tá? Ele tem um formato meio curvo e vai fazer com que estas pás entrem em movimento. Quando essas pás começam a se mover aqui, tem dentro
desse aerogerador uma caixa aqui, ó, que faz com que esse eixo, que se move, obviamente, com uma velocidade muito pequena, passe por uma ligação de engrenagens para uma caixa multiplicadora e essas engrenagens façam com que esse giro aumente a sua rotação, lembra, frequência, tá? Aumenta a sua frequência de giro, vai passar pelo gerador e aí eu vou ter, obviamente, o meu caminho de geração de energia elétrica. Um aerogerador, ele tem esta fórmula de potência máxima. Isso não é uma equação comum para o ensino médio, tá? E vocês também não vão se preocupar em guardar essa equação. O que eu quero mostrar a vocês é a proporção entre as grandezas físicas. Grandezas físicas em física é de suma importância para a gente entender um fenômeno. Então, aqui a gente tem, ó, 8/27 de π, isso é um valor constante, é um valor matemático. Mas eu tenho, ó, um raio. Esse raio é o raio de giro e está associado ao tamanho da pá do aerogerador. Olha o que é que eu tenho aqui de relação. Essa potência, ela é, vou colocar aqui, ó. Esta potência é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Então, quanto maior a par de um aerogerador, mais potência esse aerogerador tem. Esta potência, ela também é diretamente proporcional à densidade do ar. Só que ar, assim como o gás, ele tem uma densidade muito baixa. Então, o que é que os caras fazem? Para compensar essa baixa densidade, eles aumentam o quê? O tamanho da pá do aerogerador. E também, esta potência é diretamente proporcional à velocidade desta massa de ar ao cubo. Aí aqui que vem a grande sacada. O Brasil tem, né, o grande presente de, no litoral nordestino, ter intensidades de ventos unidimensionais sem turbulência. Um vento, ele tem uma direção clara, lá, ó, sempre naquela proporção. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ter elevadas velocidades sempre à nossa disposição. E detalhe importante que é uma matriz energética limpa, renovável, né? E que pode estar à disposição do Brasil. O que acontece? Hoje, a gente ainda tem uma dependência muito grande das hidrelétricas. Menor, né? Nós já temos muitos parques eólicos distribuídos no litoral do Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Ultimamente, a gente teve uma grande notícia de que, além dos aerogeradores que foram hoje já colocados e instalados em terra, eles também vão ser instalados no alto mar. Por que também? Porque lá eles também definiram que esta velocidade, ó, ela é bem elevada, o que permite cada vez mais aumentar a potência dos aerogeradores lá instalados. Então, aqui a gente tem a presença de uma energia extremamente importante e uma fonte super importante, principalmente para ser atribuída à matriz energética do nosso país, porque a gente tem a qualidade e a qualificação para esse tipo de matriz. E aí a gente fala, são fontes de energia, é uma fonte de energia bem mais interessante. Óbvio, nós temos uma outra vantagem em relação a países europeus também, que nós temos rios que nascem e morrem no Brasil. A matriz hidrelétrica seria uma matriz muito boa. Porém, a gente tem problemas hoje que relacionados ao desmatamento, relacionados ao, enfim, a diversos usos inadequados dos corpos de água, a gente não tem conseguido restabelecer essa energia potencial gravitacional. A gente não tem conseguido elevar o índice do reservatório. É um problema hoje. Ah, é o único problema, André? A gente poderia construir outras hidrelétricas? Não é o ideal. Ah, por que não é o ideal? Quando eu comparo essas duas matrizes, ambas são renováveis, tá? Sempre vai chover, bem ou mal, em tese sempre vai ter vento, sempre haverá corrente de convecção, não é isso? Para gerar as duas coisas, o aquecimento para trazer a chuva e o ventinho, tudo bem. Só que isso aqui gera grande quantidade de metano, a gente já falou lá atrás, isso é problemático. Uma outra coisa é que essa parede aqui, ó, ela divide um rio em dois ecossistemas, ela divide o rio em uma parte baixa e em um lago. Então eu tenho um ecossistema lótico, que é a água corrente, e um ecossistema líntico, água parada. E eu tenho uma barreira que faz com que os indivíduos não possam se encontrar, certo? Isso vai gerar um isolamento reprodutivo, isso pode gerar especiações anômalas, certo? Especiações que não deveriam acontecer naturalmente porque eu isolei uma população em duas. Sem falar que, quando eu crio esse lago, quem não sabe nadar morre afogado.
E a gente tem um grande número de espécies endêmicas. Por isso que usinas como Belo Monte, por exemplo, que geraram quadros de inundações gigantescos, foram tão criticadas. Professor, mas é só desvantagem? Não, tem suas vantagens. A usina hidrelétrica é uma matriz importante para a gente. E o aerogerador traz problema só se ele for instalado em rotas migratórias de pássaros. Aí, obviamente, ele vai atrapalhar e será um crime ambiental. Então, a gente tem que ter esse estudo para evitar rotas migratórias, certo? E nós temos algumas importantes aqui no país. E uma segunda coisa é que, em alguns casos, né, o giro constante causa desconforto acústico. Mas a gente tem grandes vantagens. Se a gente olhar no litoral da gente aí, é muito comum, a gente vê isso aqui sobre plantações, por exemplo. São áreas desabitadas, teoricamente, e que você não tem esse impacto tão grande. Então, de fato, apesar da alteração da paisagem, certo, que é trazida pelo aerogerador, o impacto ambiental dele é infinitamente menor do que o de uma usina hidrelétrica ou de outras fontes de energia que a gente vê aí renováveis, tá? Então é importante sempre a gente estar fazendo esse paralelo. É renovável? Não é renovável. Renovável sempre será melhor, certo? A matriz energética renovável sempre será melhor. Da renovável é poluente? Não é poluente. Aí a não poluente também será a de melhor escolha. Só para fechar aqui, pessoal, ó, hoje já está se pensando em armazenar essa energia que está sendo captada aqui na verdade, por um processo de transformação no aerogerador, que é muito interessante. Essa energia que está sendo aqui, ó, convertida em energia elétrica no gerador, ela vai ser enviada para uma máquina, essa é a ideia, enviada para uma máquina, que vai erguer uma grande placa de concreto a uma certa, altura. Quando eu digo uma certa altura, a uma altura associada a um prédio, por exemplo. E vai manter essa placa de concreto lá. E aqui é um armazenamento energético. Que energia a gente está armazenando aqui, ó? Energia potencial, gravitacional. Então aqui, ó, é um armazenamento oriundo dos... É fazer uma hidrelétrica com concreto. De energia captada nos aerogeradores. Então lembra, transformações, sempre transformações. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima.